como que nós trabalhamos na escola? Nós temos toda uma forma didática de trazer isso para a criança através dessa dinâmica aí do café com leite. A gente coloca os pais, né? Desenhos dos pais mesmo na sala de aula, contando, assim, literalmente a verdade de que uma criança existe porque ela tem um pai e uma mãe. Teve uma vez que eu tive um aluno que eu fiz essa história, contei uma história linda, né? Eu sou ótima contadora de história, de que um pai, um homem e uma criança nasceu, foi criada pequenininha. Essa história eu acho que está lá no livro Inteligência Sistêmica. Mas aí essa criança, eu contei essa história que essa criança, essa menina cresceu, esse menino cresceu. Eu não sei exatamente onde nem quando, eu sei que eles encontraram. E quando eles encontraram, também não sei se foi uma vez, foi duas, mas eles ficaram muito juntinhos. E passa um tempo, depois de um tempo, essa menina, que já era uma moça linda, começa a ficar enjoada, passando mal, a barriga crescendo. Aí quando ela vai ao médico, ela descobre que ela estava grávida. Aí que dentro dela tinha um bebezinho. Aí quando ela vai ver, quando ela fica sabendo disso, imediatamente ela lembra daquele encontro que ela teve com aquele homem. Também não sei se ela ficou feliz ou não, sei que ela ficou. E o tempo passou e um dia ela foi ao hospital e deu à luz a essa criança. E conta essa história com todos os detalhes de uma boa contadora de história, né? Mas eu não falo se é bonito, se é feio, não falo se é branco, se é loiro, se é negro. Eu vou contando isso de forma bem subjetiva para a criança. Depois pergunto para ela, você sabe quem que é essa criança? Aí eles costumam dizer, quem que é essa criança? É, sei lá, Branca de Neve, né? Naquela época eram esses os heróis, né? Aí é você, Roseli? Não, aí sempre tem uma criança que fala, sou eu? Eu falo, é você. Aí todos acabam descobrindo que aquela menina que encontrou com aquele homem é o meu papai, minha mamãe é. Aí teve uma criança que chegou para mim e disse o seguinte, Roseli, você falou que nós não podemos mentir. Eu falei, não, poder até que pode. O problema é que dá canseira. Porque se você ficar mentindo, você tem que estar sempre lembrando da última mentira que você contou. Isso cansa. Então, na verdade, poder pode. Eu falei, então, deixa eu falar com você, Roseli, você vai ficar muito cansada. Porque você está falando uma mentira. Eu falei, eu estou contando uma mentira? Qual mentira a Roseli está contando? Você está falando que todo mundo tem pai. Eu não tenho pai. A minha mãe nunca namorou. Pensei, bom, né? Agora falei com ele assim, olha, deixa a Roseli falar com você uma coisa. Se eu tô vendo você, se eu olho para você, se você tá falando comigo, é porque um dia sua mamãe encontrou com seu papai, sim. Mesmo que foi bem rapidinho, mas encontrou. E a sua mamãe pode até não gostar de falar disso, e tá tudo certo, mas não é possível. E aí ele ficou, olhou para mim assim, né? Porque a criança acredita na professora, né? Imagina. E foi lá desenhar, né? A atividade que era subsequente, que a gente ia colocar os pais no painel lá. E aí ele voltou para mim e falou, Roseli, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Ele falou, a minha mãe sabe disso. Falei com ele, bom, eu acho que ela sabe. Aí eu falei, também estou achando que ela sabe. Aí ele pegou, voltou para a cadeirinha, passou um pouquinho, ele voltou para mim e falou, Roseli, eu posso contar para minha mãe que agora eu sei? Aí eu falei para ele, o que você acha? Ele falou, acho que ela vai me bater. Eu falei, você quer apanhar? Ele falou, não. Eu falei, então não conta. Só porque, né, não tinha a menor chance. Naquele dia ele foi o primeiro a sair, eu costumo dizer, eu fui a última a sair da sala de aula. E depois eu tive a oportunidade de encontrar com essa mãe que foi até a escola para conhecer a professora que contou para o menino dela. Pensa vocês que é da área escolar quando chega um barraco na escola, né? Então eu estava ali no meio daquele barraco, uma mulher me acusando de que eu contei que ele era o pai, que a criança tinha pai. Ele não tinha pai, ela era o pai e a mãe dele. E aí foi a diretora, foi muito sábia lá, nos levou para um lugar, e aí ela falou, e eu falei, depois que eu pedi a palavra, eu falei para ela, vamos imaginar uma situação. Ela falou, não vou imaginar coisa nenhuma. Eu falei, não, mas também tem meu direito. Aí a diretora interviu, falou, não, deixa ela falar. Aí essa criança, na época, tinha 8 anos. Aí eu falei para ela, vamos imaginar que há 10 anos atrás, esse homem aí, esse homem que é bandido, porque eu nunca vi um homem tão ruim, nossa, um homem mais esquisito mesmo, pelo que ela contava lá, um bandido. Vamos supor que esse homem aí, há 10 anos atrás, ele sofre um acidente e morre. Aí ela falou, até que enfim sai uma coisa boa dessa boca suja sua. Eu falei, pois é, ela falou, eu falei, há 10 anos atrás. Ela falou, o que que tem? Eu falei, quantos anos tem seu filho?
Ela falou, oi. Aí ela se deu conta. Nossa, então se 10 anos ele tivesse morrido, você não teria essa criança. Ela não teria nascido. Então aqui não se trata de amar esse homem, de viver com esse homem, de querer que ele conviva, nada disso. Significa aqui nesse momento assim, de dizer um sim para esse encontro, que foi muito afortunado, porque essa criança está aqui, né? Então, assim, você ama essa criança, então você deve isso a esse encontro. E foi muito bonito, porque essa criança tinha muita dificuldade na escola, isso já faz anos, ele já é homem, eu vejo ele de vez em quando, porque eu moro numa cidade pequena. Então, assim, ele, a partir daí, isso devia ser maio, mais ou menos, e ele não lia, já tinha 8 anos, com muita dificuldade, ele teve um bom desempenho na escola a partir daí, porque ele pôde realmente amar o pai. Foi muito interessante que ela falou comigo assim, eu nunca tinha pensado assim, mas a cada dia eu vejo que ele parece mais com o pai dele. Eu lembro dela falar, o pé dele é igual ao pai dele, ele faz algumas coisas que é igual. Então, assim, quando a criança pode, né, estar livre para trazer o pai mesmo, verdadeiramente, ele desenvolve mais. Mas então, assim, o fato de não estar convivendo, essa que era a pergunta, não significa que ele não existe. E não significa que precisa conviver. Significa em concordar, em dizer um sim. Isso torna a nossa vida muito mais fácil, mais leve. As crianças ficam bem melhores também, para seguir mais inteiras.